eu acho que é uma visão da hora essa de liberdade, mas politicamente é difícil a gente colocar isso no papel, né? Tipo, eu entendo que a No papel você não coloca. Então, a pergunta meio que começou dessa questão, como que era a sua visão política e como que a religião te ajudava a traduzir o seu pensamento para ações políticas, assim, determinando, tipo, o que a gente faria na política baseado nessa crença cristã aí, entendeu? E aí eu acho que aí fica complicado, por isso A que eu gente falei... já tem coisas assim. A gente já tem, por exemplo, o julgo da lei, a gente já tem, né, a própria ideia de liberdade, né? A gente tem O valor sagrado da vida humana é uma... o valor sagrado da vida humana. A gente tem que essas é o que coisas. baseia, inclusive, mas a são nossa, coisas que não vêm... nossas leis. Elas não vêm, tipo, do cara escrevendo uma lei, tá entendendo? Elas vêm de anterior. Quando o cara chega para escrever a lei, é porque a coisa já sedimentou. Foi a cultura religiosa que trouxe a possibilidade de ser uma lei escrita eu não digo não sobre só, eu não digo não só a cultura religiosa, mas eu digo a cultura em si, porque como é que eu vejo? Você não tem só, não é só a Bíblia que está guiando a polis. Você tem a filosofia também. E o que é muito particular da civilização ocidental é que você tem, é quase, bom, a meu ver, certo? É quase como se Deus tivesse feito os gregos, os pagãos anteriores ao cristianismo para poder preparar as pessoas para a vinda do Logos. Porque vai atualizando a cultura, vai atualizando com o tempo. É porque se a gente não tivesse o arcabouço teórico da filosofia grega, né? Se a gente não tivesse Platão, se a gente não tivesse Aristóteles, uma vez que o Cristo viesse e fosse embora, a gente ia ficar meio que pateando por aí, né? Tentando interpretar as coisas. Cara, você pegar a Bíblia sozinho, né? Você pode justificar um monte de merda, que é um texto, né? É um texto que a gente acredita que vem da revelação e tal, tudo mais, mas é um texto. Entre o texto e o referente, aquilo a que ele se refere, tem uma diferença muito grande. É por isso que muitas coisas ruins foram feitas em nome da religião. Lógico. Então você tem um trabalho de hermenêutica que vai ser feito em cima disso daí, e você vai ter que olhar para depois que a verdade se fez carne e foi embora, você vai ter que começar a discussão. Bom, você pega, sei lá, Atos dos Apóstolos, né? Que é um livro muito interessante dentro da Bíblia, que é o que acontece depois que o Cristo ascende. Então, a primeira coisa que eles fazem é definir quem é que vai ser o bispo que vai entrar no lugar de Judas. E ali eles começam a discussão de como eles vão continuar propagando aquela verdade. E veja que eles não são homens filosóficos, né? Mas os discípulos deles e os discípulos dos discípulos deles tiveram acesso, né, Aristóteles vai chegar na França ali já mais tardiamente na Idade Média. Mas o que os latinos deixaram, o que os romanos deixaram em termos de filosofia, do que eles já conheciam, né? Então aí você vai ter... Santo Agostinho aprendeu muito com Cícero, né? E você vai ter esse arcabouço permitindo que esses intelectuais da igreja vão podendo interpretar os textos, chegando, porque você vai ter perguntas que vão surgir, né? Perguntas assim, tipo, se Deus, por exemplo, uma pergunta comum, né? Se Deus está no comando de tudo, como é que existe a liberdade do homem? Né? Como é que você articula essas duas coisas que são aparentemente opostas? Aparentemente opostas, né? Então, como que é a liberdade se tudo que acontece é vontade divina, né? Exato. E aí você vai ter uma discussão que vai passando, né, por séculos. Até hoje, né? O pessoal fica discutindo sobre os paradoxos, dogmas e tudo mais. Então, é porque hoje tem muita discussão que é irrelevante, na verdade, porque já foi resolvido. É que a gente perdeu o contato com essas obras. Entendi. Né? Quando o Santo Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, ele estava escrevendo um grande tratado filosófico para a gente, né? A gente, caramba, isso aqui é uma catedral, isso aqui é um negócio incrível, né? Um grande documento dessa articulação da fé com a razão e com a filosofia, principalmente a aristotélica. Mas aquilo que ele estava fazendo era para os burros da época.
Era pros alunos iniciantes ali, tipo, a sociedade parece que emburreceu com o tipo, tempo, então, né? assim, aí quando o cara olha pra Idade Média como, tipo, a Idade das Trevas, o cara, tipo, ó, tem calma aí que tu tentar ler um artigo da Suma, assim, tu vai dar uns nó. Então, tipo, vários paradoxos desses que a gente vê de internet e tal, assim, tipo, são coisas que a galera Já não discutiu, tem... né? A galera já discutiu e o pessoal simplesmente parou, tipo, houve um lapso aí. E a história da modernidade é uma história desses lapsos. Às vezes você vê caras que são inteligentíssimos, entendeu? Mas que os caras esqueceram o que é uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente. Os caras trocam uma coisa por outra, tá entendendo? Porque não tiveram essa base, assim. Eu não sei se não tiveram a base ou se pararam de crer que essa base era importante, tá entendendo? Mas existe uma lacuna, assim, coisas que você olha e sei lá, Agostinho resolvia em 2 tempos, Aquino resolvia em 2 tempos, E o cara tá São Alberto preso lá Magno nisso. também, e o cara tá preso num problema que já foi... Como é também o problema das heresias. A gente, tipo, hoje a gente vive, porra, a gente vive escravo de umas ideias do século IV, assim, né? Tipo o quê? Maniqueísmo. O maniqueísmo tá aí, a torto e a direita, a ideia de que você tem um mundo mau, né? E que você tem... e que você tem e que esse mundo foi feito por um Deus mau. A ideia do mal como um ente, né? Você vê isso assim... Não, o demônio, ele é mal no sentido de que ele é uma falta, né? O entendimento filosófico do mal é que o mal é uma falta. Ele é uma ausência, é como a sombra. Entendi. Tá entendendo? Então o mal, ele não existe, né? Quando a gente Ele fala é a ausência do bem. ele é uma ausência, né? Mas para Jung, por exemplo, quando ele vai falar do arquétipo de sombra dele, ele trata do mal como um ente mesmo, a sombra. E você vê, tipo, caras, até como o Jordan Peterson, por exemplo, que é um cara que eu gosto pra caramba, que cai nessa aí. Eu digo, porra, galera, isso aqui já foi resolvido no século IV, pô. Tá entendendo? Se eu, que sou um ex-maconheiro de Recife, posso entender isso aqui, tá na hora de vocês fazerem É porque tem muita coisa também que o cara tem que dar conta, né, velho? O cara tem que escolher. Ah, bom, eu não saberia explicar pra você o porquê essa representação do mal não é mais válida hoje em dia, assim. Eu não saberia. É porque você vai ter que começar a pensar em como você... nas coisas mais simples, em como você... Tipo, é verdade que todo ser humano tem o seu lado ruim, né? Ele tem uma falha dentro dele, né? Isso aí o pecado original é engraçado, cara, porque o pecado original, ele é o fato mais verificável da humanidade. É o fato mais verificável. Você anda na rua, você encontra com ele. Você encontra com ele na grosseria das pessoas, você encontra ele nas pessoas... Entendi. Nas pessoas mentirosas, você encontra... Ele tá lá, tá entendendo? É um fato tão fato quanto, sei lá... O Chesterton dizia, né? Um fato tão fato quanto um saco de batatas. Entendi. Mas, é algo tangível e todo mundo conhece. Mas o intelectual, o leitudo, moderno, assim, tipo, a coisa que ele mais adora é negar isso aí. E aí, na negação disso daí, ele vai tentando justificar de outras formas, aí ele transfere para as estruturas de poder, aí transfere para... A culpa, no fim, é sempre do bilionário, né? No fim, chega, a culpa é do Elon Musk. A culpa é do bilionário. Que tem lá suas culpas também, né? Mas não podem ser todas, né? Sim. Eu acho que... A história da modernidade é uma história de a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É, bem isso, né? A gente... Porque ninguém quer reconhecer que a gente tem o pecado original dentro da gente. O meia-culpa. Sim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.